Na sexta-feira para o nosso Copo em Pauta. Hoje a gente está recebendo alguns convidados especiais aqui, alguns diretores que ainda não participaram. A gente está com o nosso diretor-presidente, seu Jadson, e hoje o nosso apresentador é o diretor Eduardo, nosso diretor comercial da cooperativa. Estamos aqui também com o nosso novo supervisor Norberto, também acho que é a primeira vez que ele participa aqui com a gente desse nosso projeto do Copo em Pauta. E hoje o Eduardo vai trazer para a gente um tema bem bacana, que é a transformação digital no cooperativismo. Ele já vem falando um pouquinho para a gente do último evento que a gente participou, do Panorama, que trouxe esse tema como foco central lá, né? E ele vai trazer para a gente bastante informação aí sobre a transformação digital no cooperativismo. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aí para o nosso Copo em Pauta. Olá, Sol, demais, todos os presentes. Bom dia, prazer imenso estar com vocês aqui. Né? Primeiramente, quero, né, Eduardo, parabenizar aí a... Oi, Jadson. antes de você iniciar, meu amigão, eu quero dizer que não estive presente no outro Copa em Pauta, mas depois eu vi a fala do Aquimani, vi aí as interferências de vocês, né, da Sol, da Luísa, da Gabi, de todos, né, que participaram lá do Copa em Pauta, na palestra do Aquimani, muito boa, esclarecedora e tal. Não participei, mas ouvi depois. E agora estou tendo o prazer de ouvir meu diretor aí, tranquilo. Eu sei que da competência e da didática que ele tem, da forma mansa, tranquila, de falar, de expor aí para todos, porque isso engrandece, nós estamos aqui todos aprendendo, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que o outro, são experiências diferentes que a gente vai passando de um para o outro tal, e é uma equipe que trabalha junto. Então é isso aí. Então segue, meu amigo. É isso aí. Obrigado, Jadson. Só primeiro queria parabenizar a vocês pela iniciativa do projeto. Assim, acho que é um projeto de comunicação muito legal, né? A gente passa todos os dias aqui muito atribulado e eu acho que é aquele momento que a gente para pensar nos conceitos, né? No que a gente precisa fazer, né? No que acontece, né? Como que as coisas funcionam, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós não somos bancos, nós somos cooperativa de crédito, né? E a gente precisa justamente de ter esse entendimento de qual que é a diferença de cooperativa de crédito para um banco, né? E aí, como o Jadson falou aqui, não é ninguém ensinando ninguém, é simplesmente a gente trocando experiências. E eu acho super legal porque a gente tem uma equipe hoje bem heterogênea, né? E a gente tem trocas de experiências aqui sensacionais, né? E aí o que eu vim aqui hoje foi justamente trocar um pouquinho de experiências com vocês, né? Mostrar um pouquinho do que a gente está entendendo pela transformação digital, o que é essa tal transformação digital, né? E aí, então, é muito nesse objetivo mesmo da gente estar trocando ideia sobre isso, tá? Então, o tema hoje da palestra, como bem a Sol colocou aí, é sobre a transformação digital no cooperativismo, né? E aí a gente começa com essa primeira tela falando que o cooperativismo de crédito cresce com a transformação digital. Na realidade, todas as empresas, e não só o cooperativismo, cresce com a transformação digital. É algo que está já inerente ao nosso dia a dia, né? Não tem como a gente hoje refutar que está havendo realmente uma nova revolução, né? Muitas pessoas falam agora que é justamente a 4.0, né? Que é a evolução agora das informações e dos dados. Eu estou tentando passar minha tela aqui, não está passando. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo. Espera aí. Bem, eu acho que a gente vai ter que. Vocês estão vendo. Agora está vendo, né? Eu vou ter que toda hora voltar aqui e colocar depois novamente no modo apresentação. Então, assim, quando a gente fala de inovação e cooperativismo, é uma coisa muito intrigante, né? Porque, na realidade, o cooperativismo ele já nasceu como algo revolucionário, né? Então, todos vocês aí já conhecem um pouquinho
da história de Rochdale, né, lá na Inglaterra, quando alguns tecelões eles se juntaram, né, para fazer um modelo novo, né? Então, ou seja, eles tinham uma dificuldade na venda, eram todos pequenos, você tinha que vender, você tinha que transportar, né? E aí eles falavam assim, poxa, a gente precisa de um meio de baratear os nossos custos, né? E o que é melhor do que você tem para você baratear custos? O compartilhamento, né? Em vez de eu alugar um galpão, a Sol alugar um galpão, o Jadson alugar um galpão, e todos nós aqui alugarmos um galpão, cara, por que a gente não aluga um galpão maior, mais barato, e todo mundo trabalha naquele mesmo lugar? E aí cada um paga a sua parte desse galpão, né? Nós vamos conseguir isso, reduzir os nossos custos, né? Nós vamos aumentar um pouco nossas receitas e nós vamos diminuir o nosso preço, né? Então, lá atrás, em 1844, essas pessoas já pensaram nisso, né? Então, isso está muito ligado a um dos princípios do cooperativismo, que é a participação econômica dos membros, ou seja, todos contribuem, todos decidem e compartilham resultados. Então, a grande diferença que nós temos do cooperativismo de crédito para o banco é justamente isso, é que aqui se compartilha resultados, né? E aí o que a gente quer colocar isso é que o cooperativismo, lá em 1844, já estava à frente do nosso tempo. Então, logicamente, não é agora que a gente vai deixar a peteca cair, né? Com toda essa transformação digital, a gente precisa de estar acompanhando isso. A gente não está passando aqui minha apresentação. Eu não estou conseguindo nem voltar. Bem, então, justamente o que a gente vai colocar muito agora é isso, é o cooperativismo na era digital, né? Quando a gente fala de cooperativismo na era digital, a gente vai colocar justamente o seguinte, que novas oportunidades de mercado vão surgir, né? Então, é muito inerente quando a gente tem transformações que novas coisas surjam, né? Eu trouxe um videozinho aqui para a gente dar uma olhada, que ele vai falar justamente sobre isso. Deixa eu tocar. Edu, O vídeo está habilita passando para esse vocês ou conteúdo. não? O vídeo está passando, pessoal? Edu, tenta Tá, não. compartilhar esse Tá, não. link do PowerPoint no Google, que eu acho que fica melhor Ah, para tá. passar ele. Tá, então vamos fazer o seguinte: a gente vê esse vídeo no final, tá? Ah, a gente pode ver ele no final para a gente não demorar muito aqui na apresentação. Então é o seguinte: o que é transformação digital, pessoal? Mais do que tecnologia, é uma mudança de mentalidade para gerar valor, né? É foco na experiência do associado, são processos mais ágeis e eficientes e usos mais inteligentes dos dados, tá? Quando a gente fala mais tecnologia, uma mudança de mentalidade para gerar valor, é que a gente precisa colocar na nossa cabeça que as coisas mudam, as coisas mudarão, né? Então, assim, a gente não vai mais fazer as coisas do jeito que nós fazíamos antes, né? Então, não vai dar para a gente falar assim, mas sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar, né? O foco na experiência do associado é muito importante, porque assim, a cooperativa ela é feita para o associado. Então, tudo que a gente faz em transformação digital, em melhorias de processos, é com foco na experiência do associado. O que a gente quer é que o associado seja atendido mais rápido, que ele seja atendido melhor, que as informações dadas para ele sejam num tempo adequado e de maneira adequada. Isso a gente consegue com processos ágeis, eficientes e, logicamente, a gente utilizando também uma inteligência de dados, né? Então, o que isso importa para nós? O mundo ele está muito mais rápido, ele está nessa era digital, né?
A gente falava antes que as coisas às vezes demoravam muito para acontecer. Você queria conversar com uma pessoa quando não tinha celular, aí você tinha que ligar no telefone na mesa dela. Se ela não estivesse lá na mesa, não tinha jeito, você não falava, né? Quando a gente estava em deslocamento de carro, indo de um lugar para outro, a gente era incomunicável, né? Você queria conversar com uma pessoa que estava longe, né? Ou você mandava uma carta, ou você tinha que esperar aquela pessoa chegar em casa para estar conversando com ela via telefone, né? E hoje a gente tem a comunicação 24 horas na palma da nossa mão, né? Então, assim, o mundo hoje é muito mais rápido e digital. E os associados, eles querem soluções simples, seguras e que estejam disponíveis 24 horas, né? Quantos de nós aqui deixamos para resolver coisas fora do horário comercial, né? Hoje, quando você dá mais de 3 cliques lá para você fazer alguma coisa no celular, você já está achando que aquilo ali está demorado demais, né? Então, assim, a gente precisa se adequar aos nossos tempos. Nós tivemos, há 2 meses atrás, no Febraban Tech, que é a área de tecnologia da Febraban. Eu até conversei com vocês semana passada sobre isso. É muito engraçado porque, assim, quando você ia para esses eventos, você ouvia muito assim, olha, nós vamos fazer isso, estamos desenvolvendo isso. Gente, hoje tudo já é realidade, né? Hoje você consegue fazer um Pix pelo WhatsApp, por mensagem de voz, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o mundo está mudando demais, né? A maneira de comunicação, a maneira da gente falar com o nosso cooperado, ela precisa de estar nisso, ela precisa de estar nessa evolução, né? Então, assim, que a gente precisa entender é que a gente precisa se adaptar a isso. A gente precisa conhecer as ferramentas que estão hoje no mercado, né? Cara, daqui a pouco a gente entende o que é viver sem celular. A gente não sabe viver sem celular. A gente sabia o que era você fazer um estudo, pesquisar alguma coisa sem o Google. A gente não sabia. No Copa em Pauta do ano que vem, eu vou falar assim: a gente sabia fazer alguma coisa sem o chat GPT, sem o Gemini, como é que a gente fazia isso? Né? Porque o Google já ficou para trás, a gente não vai mais utilizar o Google para pesquisa. Né? Não adianta a gente falar assim, não, mas eu sempre utilizei o Google. Né? Em rede social, eu sempre utilizei o Orkut. Acabou. Não tem jeito, as coisas evoluíram, né? Então, assim, o que a gente precisa é se adaptar a todas essas mudanças, né? Porque quem se adapta lidera o processo. Quem não se adapta perde muito espaço. Quem resiste perde muito espaço. E aí, isso aqui era até para ser de uma outra forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa outra forma com vocês. Então, vamos lá. Quem aqui, aí a gente vai estar falando aí com os 40 mais. Quem aqui pegava táxi? Ou já pegou um táxi? Aqueles táxis branquinhos lá. Sol, quem mais? Falem aí que eu não estou ouvindo todo mundo. Eu. Mas eu não sou Eu 40 mais. Eu não vou também falar não. que eu não vou falar que eu peguei, porque eu já sou da época do PlayStation já. Ai, ai. Mas vamos lá, Norberto. Como é que era a questão de táxi antes, tá? Você precisava de um táxi para ir correndo no hospital. O que você tinha que fazer? Você tinha que ligar ou ir no ponto, ou você tinha que ligar na central de táxi. Você tinha que ir no ponto ou você tinha que ligar na central de táxi. Beleza. Central de táxi já era uma evolução, né? Já era uma evolução. Né? Tinha o 3, 2, 1, 8, 1, 8, 1. Tinha até uma musiquinha aí para central de táxi. E aí, beleza. Quanto que era um táxi desse? Nossa, era um absurdo. A gente não tinha acesso, né? A Não gente, se tinha. gente, a gente não tinha acesso. Era muito caro. Eu vou falar para vocês que, por exemplo, se a gente fosse pegar um táxi daqui para o aeroporto, acho que seria dinheiro de hoje, assim, R$ 130. R$ 120. Era uma coisa cara, que fazia muita diferença no orçamento. Não dava para andar de táxi desse jeito. Né? Era mais executivo, né? Era uma coisa muito mais executiva, justamente. Né? Então, assim, e aí era uma coisa também que não se disponibilizava à grande massa. Não se disponibilizava. Né?
Cara, e pro taxista, como é que era? Aí ele pegava você aqui da Asa Sul e levava você lá no aeroporto, não é isso? O que ele fazia lá no aeroporto? Aí já Ele pegava, chegava no aeroporto, te entregava, o que ele fazia? ou ele esperava alguma coisa, geralmente ele ia pro ponto de novo, né? Ele voltava para o ponto dele da Asa Sul, porque se ele fosse para o ponto dos caras lá do aeroporto, os caras iam tirar ele de lá. Então ele pegava e voltava vazio. Ou seja, ele te levava, ele tinha o custo de gasolina para ir e tinha o custo de gasolina para voltar para o ponto dele. E ia lá para o rabo da fila. Então, o taxista que ele fazia 3, 4 viagens no dia era o máximo que ele conseguia fazer. Né? E aí eu queria que a Bia me falasse da experiência dela com o Uber. Olha, o Uber, ele é, principalmente para mim que não tem carro, ele é uma mão na roda, porque a gente atrasa para ir para o trabalho, para algum compromisso, e aí você entra no celular, pede o aplicativo ali, ele te pega no máximo, assim, estourando em 8 minutos. Tem uns até que estão mais perto, pega em 2 minutos. Então, assim, é muito mais rápido. E o custo, né? Assim, pelo que vocês estão falando do táxi, eu não tive muita experiência com o táxi. Eu acho que eu fui uma vez, andei uma vez de táxi quando era criança. Mas o custo do Uber, ele é bem mais barato. Eu lembro que o táxi era muito caro. Então, assim, Uber, hoje em dia, pelo que eu tô vendo, é até, às vezes até melhor do que você tirar seu carro da garagem e dirigir ele e pagar gasolina e tudo mais. E antigamente compensava mais você ir de carro do que você pedir um táxi, né? Sem dúvida. Então, assim, gente, vê que Eduardo, hoje é muito mais Eduardo, rápido para nós. Oi? e um detalhe do táxi antigo, a gente não sabia quanto que a gente ia pagar. Na verdade, tinha um reloginho dentro do táxi que ele ia cronometrando e o valor ia saindo ali no decorrer da viagem, né? Então você não tinha nem a certeza de quanto que você não sabia, você não tinha noção de quanto que você ia A pagar. viagem era tensa, né? Quando você via aquele Era, negocinho rodando lá. É. exatamente. Então, assim, gente, e aí, então, hoje você pede um Uber pelo teu celular, rapidinho ele já chega para você, você já entra. E aí, e a experiência do motorista? Cara, o cara ele pegou e veio deixar você lá no aeroporto. Lá no aeroporto já tem gente chamando ele. Ele já sai de lá com alguém. Ele chegou em outro lugar, ele já pega um outro naquele lugar e já vai para o outro. Olha só o tanto quanto ficou mais eficiente. Então, assim, vocês notam que o serviço é o mesmo. O serviço é de levar e trazer pessoas. Mas o que, que você teve nesse mercado? Uma revolução digital. A gente teve uma revolução digital. Né? No começo, aí muitos de vocês devem lembrar, existia uma briga entre taxistas e Uber. Né? E assim, gente, quem não entrou na onda do novo, do digital, o que aconteceu? Morreu, acabou. Né? Táxi era uma super máfia, você vendia placa, você vendia ponta, era um rolo danado. Cara, hoje acabou, hoje cada um pode pegar o teu carro aí e pode se virar. Né? Então, ou seja, o mercado mudou. A gente teve uma evolução em relação, né, a táxis e em relação a Uber. Gente, novamente a minha apresentação não está passando. Eu peço desculpa a vocês, eu estou tentando ir para. Pronto, agora foi. E aí a gente tem aqui também, por exemplo, o Airbnb. Né? Mesma coisa, antes você ia para um hotel, você pagava uma grana. Essas últimas férias mesmo eu fui com minha família para o Espírito Santo. Gente, eu paguei 3 vezes menos num apartamento super legal, pertinho da praia, num Airbnb do que eu pagava num hotel. Tá? E ainda podendo toda a minha família ficar num apartamento. Né? Você vai para hotel, é extremamente caro. Então, ou seja, esse é um mercado também que ele está se transformando.
né? Antes você tinha o dono do hotel, agora você pega o hotel, você divide ele em unidades e cada unidade daquele de hotel é de um dono às vezes diferente, né? Então, ou seja, as coisas também ali se transformaram, né? Então, os hotéis tradicionais eles perderam espaço, né, para o aluguel de imóveis por temporada, né? Promovendo uma coisa muito mais personalizada, muito mais flexível, né? Livrarias físicas. Nossa, antes a gente tinha livrarias imensas em Brasília. Cara, hoje você não vai numa livraria comprar um livro. Quem ainda lê o livro de papel pede pela Amazon, pede pelo Mercado Livre, né? Ou você baixa esse livro no Kindle, né? Então, assim, o que isso está acontecendo? Tem alguns mercados que eles se transformaram. Então, eu falei que o táxi se transformou. Os hotéis estão em transformação. E a gente tem as livrarias físicas que elas estão acabando pela transformação digital, né? A gente não vai ter daqui a um tempo mais livraria física. Por quê? Vai estar migrando tudo para o e-commerce, que é mais barato, é mais rápido e atende muito melhor, né? Quem aqui lembra das videolocadoras? Valdinar lembra bem de videolocadora. Valdinar foi vendedor de filmes, né, Valdinar? Né? Cara, então, assim, locadora como é que era? Você chegava lá no sábado de manhã, acordava, nossa, eu vou pegar para. Vou ver filmes no meu videocassete ou no meu DVD. E aí você ia lá na loja e não era assim, ah, eu quero ver esse filme aqui agora. Não, você ia ver o que estava disponível. E aí você ia lá, escolhia os seus filmes, levava para casa e muitas vezes você não assistiu o que você queria. Você assistia o que estava disponível, né? Hoje, cara, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon, a gente Amazon Prime, ou seja, a gente tem uma série hoje de maneiras de ver. É mais caro ou mais barato do que antes? Bem mais barato. Tem mais barato. Ah, eu vou chutar aí que o aluguel de um filme hoje numa locadora seria uns R$ 30. O cinema hoje é uns R$ 30, não é isso? Até mais barato. Até É mais, né? menos. Então, o aluguel de um filme era aí uns R$ 20. Gente, hoje, por R$ 20, você paga uma mensalidade no Amazon Prime e você vê um monte de filme, né? E você vê na hora que você quer, não importa se é de madrugada, se é de manhã, se é segunda, se é terça. Na videolocadora, você pegava o filme no sábado, você tinha que entregar ele na segunda, né? Então, vocês percebem que a videolocadora, ela acabou, não tem mais videolocadora, ela se transformou nas plataformas de streaming, né? E uma outra coisa também que está acontecendo hoje são com as agências de viagem. A gente não está indo mais em agência de viagem para programar a tua viagem, né? Hoje você entra lá numa Booking, numa Decolar, a Decolar a gente já não recomenda mais tanto, né, que teve problema, mas assim, a gente entra nessas plataformas, cara, e você consegue fazer tudo mais rápido. Então, assim, o que eu quis mostrar com vocês, para vocês, com esses exemplos, é que na transformação digital, alguns modelos de negócio nascem, alguns modelos de negócio morrem e alguns modelos de negócio se transformam, né? E aí nós, como cooperativismo de crédito, nascer nós já nascemos. A gente vai morrer ou a gente vai se transformar, né? A gente precisa necessariamente se transformar. Como que essa nova transformação se dá no nosso meio, né? São novos canais digitais, né? Então, ou seja, hoje a gente já faz tudo pelo app, né? Edu, não estou te vendo, mas você está aí, né? Tô aqui. Edu, me fala aí como que era para fazer a abertura de uma conta corrente antes do app. Mas do aplicativo a gente tinha que imprimir todos os formulários de ficha corrente, ficha matrícula, ficha de conta capital. Aí depois que o cooperado assinava, a gente encaminhava tudo para o Conselho de Administração, aí precisava incluir no CISBR
tudo digitalizado. Então, era um processo bem mais moroso, assim. Além de Bem mais conferir toda a demorado. documentação, assinatura, era bem mais demorado. Legal. Hoje, como é que está funcionando isso? A gente já consegue, eu acredito que em cerca de 5 minutos, porque a gente manda para o cooperado no WhatsApp o passo a passo para fazer a abertura pelo aplicativo, ele seguindo todos os passos corretamente e usando o código de indicação, aí ele já consegue dar início no processo de abertura de conta. Aí, tendo a aprovação, no mesmo dia, ele já consegue dar conta com a gente. Legal. Tá vendo como o processo se transformou? As pessoas abrem contas do mesmo jeito, mas agora de uma maneira muito mais eficiente, tá? Bora lá, Edu. Era muito difícil antes, no mesmo dia, para você abrir 3 contas, você iria passar provavelmente o dia inteiro, Sim. né? O cara teria que se deslocar, vir Uhum. até aqui, assinar, e hoje ele faz isso tudo por um aplicativo, né? Então, ou seja, a nossa transformação, gente, ela está justamente nisso. A gente precisa criar processos. Esses processos, eles precisam ser digitalizados para a gente ter justamente essa transformação. Então, a ideia, justamente, principalmente do cooperativismo de crédito, é essa, né? Hoje, você nem imagina mais que você tinha que ir num banco e você tinha que ficar assinando formulário, né? Então, as coisas se transformaram. Então, ou seja, hoje a gente tem um aplicativo, hoje a gente tem o Internet Bank e hoje a gente tem o WhatsApp. Antes, os associados iam até a agência. Cris, como é que era essa jornada do associado na agência? Então, na verdade, eles vinham, né, até a cooperativa, qualquer produto, qualquer dúvida, contrato, tudo eles vinham até a cooperativa e a gente ficava aqui no atendimento, porque era até dar todo o início do processo, então acabava que demorava e às vezes acabava inflamando, né, porque vinham todos muito juntos, então era um processo também bem demorado, E a gente atendia melhor ou pior em era pior. relação a isso? Hoje, Era em muito pior, comparação né? de hoje em dia, tá muito melhor, Está muito melhor. Você muito melhor. imagina hoje a quantidade. Hoje, Cris, você atende quantos clientes por dia na Talos? Na Talos, vou falar da semana passada, de 2 semanas de lá para cá, eu atendi mais de 80. 80. Você conseguiria atender esses 80 clientes indo aí na tua mesa? Não tem como. Não tem como. Não tem Então, ou como. seja, gente, o que a gente mostra? Isso, o nosso atendimento também gerou uma transformação, tá? Agora, já pensou você ficar assim, eu não gosto de usar essa ferramenta, eu quero que o meu cliente venha até aqui. A gente conseguiria fazer isso hoje? Não conseguiria, né? Porque a gente está se tornando cada vez mais eficiente. Os nossos processos, eles estão mais ágeis. O cara não precisa se deslocar até aqui para assinar. Hoje ele faz uma assinatura eletrônica. Ele quer falar com você, ele passa um WhatsApp. Então, ou seja, os custos reduziram tanto para o cliente quanto para nós, né? O processo ficou muito mais rápido. E aí alguém imagina que vai voltar esse processo? Ah, não vamos fazer isso, que isso é legal, vamos voltar lá para os primórdios e vamos começar a atender novamente o cara na agência e ele vai assinar papel? Não tem isso. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa. Houve resistência para essas trocas? Houveram resistências para essas trocas. Mas, assim, Até hoje tem. até hoje tem. Até hoje tem essas resistências. A gente está justamente numa geração que a gente está atendendo os dois, né? A gente está atendendo aquela pessoa totalmente digital e a gente está atendendo aquela pessoa que eu chamo de totalmente analógica, né? E aí nós somos cooperativa de crédito, nós temos que atender todas essas pessoas, né? E aí a gente está justamente nessa transição. Mas assim, a gente não vai voltar atrás, porque o mundo não está voltando atrás, né? E muito pelo contrário, o que a gente precisa estar é justamente à frente desse tempo, né? E outra coisa, isso, gente, gera muito mais segurança, né? Muito mais segurança. Antes o cara ia lá, pegava e mandava um documento para você, e aquele documento podia estar fraudado, né? Hoje o cara manda isso pelo aplicativo e o aplicativo tem ferramentas e processos
que conseguem verificar se aquilo é fraude ou não. Né? Se vocês verificarem, as fraudes elas reduziram nesse tempo. Esse tipo de fraude, né? Outras aumentaram, porque, né, os bandidos também eles também se digitalizam e eles também tiveram as transformações deles, né? Mas assim, hoje o processo ele é muito mais seguro, né? Então, ou seja, o que a gente está mostrando para isso? Cara, a transformação ela sempre vai existir, sempre vai evoluir. E a gente precisa estar se aculturando muito a isso. Né? Então, assim, para o associado, o que a gente garante para ele? Mais comodidade, mais rapidez. Ele faz a operação da casa dele. É muito mais cômodo. A operação é muito mais rápida. Né? É menos burocrático. Né? Ele não precisa de ir lá, tirar xerox de documento, mandar para você, tudo. É mais seguro. Querendo ou não, ele tem acesso a 24 horas. 3 horas da manhã, o cara deu insônia, ele pode entrar no aplicativo do banco e ver como é que está o saldo dele. Ele pode até agendar um pagamento, ele pode agendar uma aplicação financeira. Né? Então, assim, veja que tudo isso a gente tem sempre o associado. Na realidade, eu coloquei aqui, gente, até preciso trocar. Não é associado, é cooperado. Né? O cooperado sempre no centro das nossas decisões. Né? E qual que é o nosso papel, né, nessa transformação digital que o cooperativismo de crédito, né, está inserido? Na verdade, não só o de crédito, mas o cooperativismo todo está inserido. A gente, no nosso mundo aqui, falando no cooperativismo de crédito, qual que é o nosso papel? Né? Gente, a tecnologia só funciona se as pessoas fizerem parte dela. Né? A tecnologia e os processos eles são voltados para pessoas. Né? O que está no nosso papel? Dominar novas ferramentas. Né? Ah, Eduardo, mas eu não gosto do ChatGPT. Eu tenho que saber usar o ChatGPT? Você precisa saber usar o ChatGPT. Você precisa de usar o Gemini. Você precisa de utilizar outras várias tecnologias que nós temos para isso. Gente, isso ganha muito tempo. Né? E você tem, logicamente, que você não tem que confiar 100% naquilo. Sempre vale uma olhada, né? Você tem que verificar se realmente são aquelas informações que você tem que passar. Mas o tempo que a gente gasta é muito melhor. Né? E aí a gente, além de dominar essas ferramentas, a gente precisa também ser um propulsor disso, ou seja, eu preciso de ajudar os nossos associados nessa adaptação. Né? Antes, por exemplo, a gente tinha, e eu lembro mais aí na Cooperplan, associados de que às vezes o cara se deslocava para tirar um extrato no caixa eletrônico. Né? E aí depois a gente falou, não, olha, baixa aqui o seu aplicativo. Olha, tá vendo? O seu extrato está aqui. E aí a pessoa fala assim, nossa, não preciso mais vir aqui. Não, o seu extrato está aqui. Né? E, logicamente, que é uma coisa que a gente conta muito com cada um de vocês, que é sempre sugerir melhorias. Né? A melhora, ela é contínua. Né? Ela sempre tem que estar no nosso dia, ela sempre tem que estar no nosso escopo, assim, como eu posso melhorar esse processo? A gente está discutindo aqui um chatbot, né, para a gente estar colocando no atendimento, e aí eu converso muito com a Bia, converso muito com a Duda também, assim, olha, e para o associado, isso está legal? Isso aqui para o associado, tá bom? E assim, gente, é muito difícil fazer o simples. Fazer ficar simples é muito difícil. Né? A gente precisa realmente que, às vezes, na parte de trás, atrás das cortinas, no background, a gente precisa, às vezes, fazer um monte de linha, um monte de coisa, para que, no final, o associado só precise apertar um botão. Né? Então, a nossa ideia é justamente isso, é facilitar o acesso do nosso associado. Né? Então, gente, assim, o que eu queria falar com vocês, basicamente, é isso. Está muito inerente ao nosso negócio, a transformação digital. Né? A gente está vendo aí que assim, os bancos estão se transformando.
né? O que eu vejo muito é que assim, é que o grande poder hoje está muito na informação, né? Gente, quem tem mais informação da gente do que o Google? O Google sabe da minha vida muito mais do que eu. O Google sabe onde eu passo toda hora. Ele consegue certinho falar assim: nossa, Eduardo, sexta-feira o Eduardo vai para Goiânia. Toda segunda-feira ele vai aqui. Ele volta. Ele sabe direitinho tudo isso. E, cara, ele consegue me vender, ele consegue me dar informação, ele consegue fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele tem muita informação nossa, né? E aí a gente começa a ver hoje algumas big techs, algumas empresas aí se transformando. Empresas se transformando em banco. Quem nunca foi na Renner aí, na C&A e ofereceram para você um cartão de crédito? Não, mas cartão de crédito não era banco? Era banco. Hoje Tem até não na é mais. 99, o Edu, te cortando um pouquinho, na 99 agora eles estão liberando limite. Não sei se vocês já receberam mensagem. Eles liberam limite, né? Tá vendo como é que as coisas são? Vocês estão vendo que o mercado está mudando? O que era exclusivo de banco, hoje já não é mais. Né? Esses dias eu tenho um apartamento meu que está alugado, e aí eu recebi lá um folder da empresa que aluga meu apartamento, que é a Quinta Andar, perguntando se eu queria um adiantamento dos 3 próximos aluguéis. Olha, eu adianto para você o valor dos 3 próximos aluguéis. Ou seja, imobiliária está virando banco. Então, entende como que as coisas estão se transformando, né? E a gente precisa, estar sempre muito antenado nisso, né? Então, assim, o mundo digital está aprendendo a compartilhar agora. A gente mostrou para vocês, gente, o que é o Uber? É um compartilhamento. O que é Airbnb? É compartilhamento. E aí eu mostrei para vocês que em 1824 o cooperativismo já começou com isso, né? Então, ou seja, a gente precisa de estar nessa vanguarda, né? Então, assim, o mundo digital ele está aprendendo a compartilhar agora, há uns tempos atrás. E o nosso nascimento como cooperativa, ele já foi assim, já foi o de compartilhamento, né? Então, assim, o que eu convido a vocês é justamente para juntos, né, a gente transformar já o nosso presente, né, para construir o futuro, né? Então, assim, a gente tem hoje uma equipe, né, que está antenada em transformação digital, justamente para a gente verificar assim, cara, como é que nós vamos ajudar o nosso cooperado a ser melhor atendido, né? Como que nós vamos dar mais insumos, mais informações e ajudar o nosso funcionário a atender melhor, né? Então, o nosso grande objetivo com tudo isso é justamente estar nessa revolução, estar nessa evolução para ajudar as pessoas, ajudar os nossos cooperados, ajudar os nossos funcionários, ajudar a nossa cooperativa a crescer cada vez mais. Tá? É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre como que está essa questão, né, da evolução digital aí no cooperativismo de crédito, né? Principalmente no cooperativismo de crédito, a gente sabe que a gente tem um caminho muito grande para percorrer, né? A gente tem as fintechs aí, assim, que elas, né, nós sabemos que elas estão bem na frente, né? E aí a gente precisa aí dar passos mais largos, né, para que a gente possa atender cada vez melhor aí tanto os nossos associados, né, quanto também, né, nossos funcionários e a nós mesmos. E aí eu queria passar esse vídeo para você. Como é que você falou para eu fazer, o Arthur? Eu tinha falado, era na casa da apresentação, né? Para Ah, tá. você passar o link para aquele Google Apresentações, que é como se fosse um PowerPoint, né? Ah, Mas entendi. aí, no Putz, eu caso, não... você teria que ver qual foi a formatação que você colocou esse vídeo no. Se foi por link, se foi um. não, eu coloquei por link. Você Eu não não tem sei acesso ao se... link, não? Por aí? Então, não, eu peguei na hora o link lá e só coloquei ele na apresentação. Eu até estou colocando para frente aqui, mas ele não está abrindo. Gente, esse Edu? vídeo é super legal. Eu peço perdão, eu vou passar para vocês ele depois, então. Você passando o mouse por cima, ele só fica a imagem? Então, ele só tá. Ah, eu acho que eu tenho que clicar aqui no vídeo, será?
Edu, acho que também tu tem que habilitar a opção de segurança. Está desabilitado. Ele está desabilitado? Aham. Você minimizar essa tela, vai aparecer que está desabilitado. Uai, Felipe, Tá bom. então... Como é que eu faço isso aqui? Eu vou em... Vai no arquivo que você está apresentando. Ah, não, Vai aí no- eu tenho que ir lá no arquivo, né? Mas a gente está com um tempo curto, né, Sol? Eu vou passar para vocês depois esse vídeo por e-mail, tá? Assim, queria que vocês vissem aí. Ele é um videozinho de 2 minutos, mas ele é super legal falando sobre transformação digital. E é isso. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queria estar compartilhando com a gente? Achei bem interessante, Eduardo. Eu até me recordei, porque eu também cheguei a trabalhar foi bem naquela parte que já estava acabando a questão de locadoras. Foi bem no Uhum. momento que estavam se desfazendo Aham. tudo. E é bem interessante porque hoje em dia nós temos que andar conforme a inovação, né? Inovação e também as transformações, porque o que está hoje para nós novo, no futuro pode surgir algo mais, né, atual, e dentro disso temos que nos atualizar, né, como transformação de cultura. Achei bem interessante esse tópico abordado. Não, sem dúvida, Felipe. Mais alguém queria falar alguma coisa? Sol, é Cristian, isso. Só Arthur. Só um ponto para que você falou que eu achei bem interessante sobre a inovação, né, da era que vai passando com o tempo, né? E aí eu presencio isso muito na minha faculdade, eu vejo isso muito de perto. Acaba que a fala mais assim básica é: se não acompanhar, fica para trás e acaba perdendo um tempo gigantesco, gigantesco, É. gigantesco. Então assim, a era digital veio para inovar muita coisa mesmo. E é como você fala, né? Tem essa transição das pessoas que são resistentes e as pessoas que já se adaptaram com essa era, né? E assim, e a gente ainda está pegando bastante essa transição. É isso mesmo. Tá? Mas assim, achei bem interessante esse tema abordado aí hoje. E é muito bom isso trazer, né? No nosso dia a dia, ver isso, né? É isso mesmo, Arthur. Era mais Mais isso alguém mesmo. queria fazer alguma colocação? Queria falar alguma coisa? Eduardo, eu queria te agradecer por estar trazendo esse tema para a gente. Eu acho que é super relevante a gente estar sempre falando sobre isso, principalmente nessa era que a gente está, né, de inteligência artificial. Eu acho que é muito importante para a gente estar se transformando continuamente, né, porque a gente não tem que temer, né, essa questão da transformação digital. A gente tem que se transformar e acompanhar, né, para que a gente possa caminhar juntos. E aí a gente consegue ter essa evolução para que a gente não fique para trás, né? Eu acho que é super pertinente, eu acho que a gente tem que mudar a nossa cultura, nosso mindset, né? Para que a gente consiga acompanhar toda essa evolução e para que a gente realmente não fique para trás. Então, queria te agradecer mesmo sobre tudo que você trouxe para a gente, que foi extremamente relevante e acho que esse nosso projeto aqui, ele está aqui para isso, né? Para agregar valor, para agregar conhecimento para todo mundo. Muito obrigada. Sim. Gente, obrigado. Bom trabalho para todo mundo. Boa sexta-feira. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Tchau, gente. Tchau. Bom Tchau, trabalho. Valeu, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.